Você acompanhou os estudos em nosso canal Estudo do Livro Nosso Lar? Visite também nosso site www.estudonossolar.com.br. Quer avaliar seu conhecimento? Selecionamos 10 questões para você responder. Vamos aprender? Qual o ano da publicação do livro Nosso Lar? A. 1945. B. 1944. C. 1937. D. 1934. Resposta correta. B. 1944. Nosso Lar é um dos livros mais vendidos do movimento espírita e também um dos mais estudados. Lançado em 1944 pela Federação Espírita Brasileira, FEB, sua publicação revelou novos detalhes do mundo espiritual e sua dinâmica. 2. Quando o Espírito Emmanuel começou a se dedicar aos trabalhos de André Luiz? A. Fins de 1945. B. Fins de 1944. C. Fins de 1941. D. Fins de 1937. Resposta correta. C. Fins de 1941. Noto, contudo, que Emmanuel, desde fins de 1941, se dedica, afetuosamente, aos trabalhos de André Luiz. Por essa época, disse-me ele a propósito de algumas autoridades espirituais ou que estavam desejosas de algo lançarem um nosso meio, com objetivos de despertamento. Livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, editora FEB. Quantos anos antes do livro Nosso Lar o espírito André Luiz começou a acompanhar o Chico Xavier? A. 2 anos. B. 4 anos. C. 3 anos. D. 8 anos. Resposta correta, A. 2 anos. Falou-me que projetavam trazer-nos páginas que nos dessem a conhecer aspectos da vida que nos espera no outro lado, e, desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavalheiro espiritual, que depois se apresentou por André Luiz, ao lado de Emmanuel. Assim decorreram quase 2 anos, antes do Nosso Lar. Livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, editora FEB. Qual época Chico Xavier acreditava que o André Luiz havia vivido a última encarnação? A. Idade Média. B. Segundo Império. C. Primeiro Império. D. Revolução Francesa. Resposta correta, B. Segundo Império. Contava-me histórias interessantes e muitas vezes relacionou recordações do Segundo Império, o que me faz acreditar tenha sido ele, André Luiz, também personalidade da época referida. Livro Testemunhos de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert, editora FEB.
5. Qual o ano do início dos trabalhos do livro Nosso Lar pelo Espírito André Luiz? A. 1943. B. 1944. C. 1942. D. 1941. Resposta correta, a 1943. Não há pressa. Todos estão conscientes de suas responsabilidades, e Chico aguarda que André Luiz esteja pronto. Este, segundo esclarece Emanuel, está treinando para o trabalho, e só em 1943 dá início ao seu primeiro livro, Nosso Lar. Livro Testemunhos de Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert, editora FEB. 6. Qual obra do Espírito André Luiz foi publicada no mesmo ano do livro Nosso Lar? A. E a Vida Continua. B. Os Mensageiros. C. Missionários da Luz. D. Sexo e Destino. Resposta correta. B. Os Mensageiros. Essa, contudo, foi uma fase difícil para o médium. Se atentarmos para as datas, iremos verificar que Nosso Lar foi lançado em 1944, logo em seguida, no mesmo ano, é editado o segundo livro de André Luiz, Os Mensageiros. Livro Testemunhos de Chico Xavier. Sueli Caldas Schubert. Editora FEB. 7. Quem foi o presidente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, no ano da publicação do livro Nosso Lar? A. Eurípides Barçanufo. B. José Bonifácio. C. Vantuil de Freitas. D. Manuel de Miranda. Resposta correta. C. Vantuil de Freitas. A obra de André Luiz causa impacto no meio espírita. A grande maioria aceita-a de imediato, encontrando ali respostas e soluções para as inúmeras dúvidas acerca da vida além da morte. A FEB, com Vantuil de Freitas à frente, dá plena e total cobertura a André Luiz e Chico Xavier. Livro Testemunhos de Chico Xavier. Sueli Caldas Schubert. Editora FEB. 8. Qual a função do intercâmbio mediúnico, segundo o Espírito Emanuel? A. Desenvolver o médium. B. Criar reunião mediúnica. C. Restaurar o espiritismo. D. Restaurar o cristianismo puro. Resposta correta. D. Restaurar o cristianismo puro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro. O homem terrestre não é um deserdado. Livro Nosso Lar. Editora FEB. 9. Qual a maior surpresa da morte carnal, segundo o Espírito André Luiz? A. Nos colocar
face a face com a própria consciência. B. Descobrir que ainda vive. C. Saber que a vida continua. D. Ver os outros mortos. Resposta correta. A. Nos colocar face a face com a própria consciência. A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Livro Nosso Lar. Prefácio do Espírito Emmanuel. Novo amigo. Qual a população de encarnados e desencarnados na Terra nos anos 1950? A. 20 bilhões. B. 15 bilhões. C. 25 bilhões. D. 22 bilhões. Resposta correta. D. 22 bilhões. De portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividades carnal, é, realmente, uma universidade sublime, funcionando, em vários cursos e disciplinas com 2 bilhões de alunos, aproximadamente, matriculados nas várias raças e nações. Mais de 20 bilhões de almas conscientes, desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Espírito Emmanuel. Livro roteiro. Psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Editora FEB. Se gostou do conteúdo, deixe seu like. Diga o que achou nos comentários. Ative o sininho para ser avisado de novos conteúdos. Inscreva-se no nosso canal. Visite também nosso site www.estudonossolar.com.br.